Saudações, meus caros. Faz algum tempo que eu já tinha a intenção de gravar esse vídeo para falar um pouco sobre os discursos de dois importantes abolicionistas, de dois intelectuais importantes na luta pelo fim da escravidão no Brasil, José do Patrocínio e Joaquim Nabuco, mas eu estou gravando esse vídeo no dia 22 de novembro, 2 dias depois do Dia da Consciência Negra, no ano de 2020, em que nós tivemos um grande choque nas nossas discussões sobre racismo no Brasil. Na noite do dia 19, um senhor negro, o senhor João Alberto, estava fazendo compras num supermercado com sua esposa e, aparentemente depois de uma discussão, esse senhor foi brutalmente espancado e assassinado por dois seguranças daquele shopping. No dia seguinte, as discussões sobre o racismo no Brasil começaram a ganhar mais força, algo que era evidente que aconteceria ainda mais no Dia da Consciência Negra, mas dali começaram a surgir algumas negações sobre a própria existência do racismo no nosso país. Então, pensando nisso, nos últimos dias eu decidi trazer esses dois intelectuais para nos ajudar a compreender qual é a relação entre o longo período da escravidão que tivemos no nosso país com o racismo que existe sim até hoje no Brasil. Eu quero começar apresentando a principal motivação que eu tive para esse vídeo. A negação de duas autoridades importantes do nosso país sobre a existência do racismo. Então, a partir dessa charge aqui, eu acho que nós podemos entender um pouco melhor essa questão. Tanto o nosso vice-presidente Hamilton Mourão, quanto posteriormente o nosso presidente Jair Bolsonaro, fizeram declarações negando a existência do racismo no nosso país, como nós podemos ver nessas declarações a seguir. Para mim, no Brasil não existe racismo. Isso é uma coisa que querem importar aqui para o Brasil, isso não existe aqui. Tá? Não O é, senhor acha que não tem racismo? não, eu digo para você com toda tranquilidade. Tá? Não tem racismo. Brancos, negros e índios edificaram o corpo e o espírito de um povo rico e maravilhoso. Contudo, há quem queira destruí-la e colocar em seu lugar o conflito, o ressentimento, o ódio e a divisão entre raças. Esses discursos partem do argumento equivocado de que a miscigenação seria uma prova de que o racismo não existe no Brasil. Seria uma prova de que brancos, pretos, indígenas viveriam de forma harmônica no Brasil, já que a população acabaria representando essa miscigenação. Ora, em outro vídeo mesmo, eu já comentei que a questão da miscigenação foi algo praticamente inevitável para os europeus que aqui estavam, devido à grande quantidade de pessoas que foram arrastadas da África para o Brasil, sendo escravizadas aqui. A grande maioria da população no Brasil, durante o período colonial e durante o Império, foi formada por essas pessoas. Então era inevitável que a população do Brasil passasse por essa mistura. Não podemos esquecer também que a miscigenação, por muito tempo, principalmente durante o período colonial, estava relacionada aos abusos que os senhores faziam com as suas escravas. Então, essa miscigenação, ela só é mais uma prova do quanto o Brasil até hoje está ligado, tem as suas bases relacionadas ainda à escravidão. Esses dados aqui, disponibilizados pelo IBGE no final de 2019, trazem algumas dessas marcas que estão aí até hoje dessa exclusão da população negra no Brasil. Tanto no mercado de trabalho em relação aos empregos, e seguindo, mesmo essas pessoas que conseguem empregos vão ter uma diferença na renda posteriormente. Na área da política, nós também temos uma grande diferença de representatividade, de espaço aberto para a população preta. A formação escolar, o nível de analfabetismo, por exemplo, sendo mais marcante entre a população preta,
Também é uma marca dessa exclusão de um serviço que, lembrando pela própria Constituição do Brasil, seria algo de acesso para todas as pessoas no país. E, por último, e o que eu acredito que represente de forma mais marcante esse racismo estrutural e essa perseguição de representantes da justiça e do governo contra a população preta se dá nessas marcas relacionadas à violência, sendo pessoas afetadas pela violência no Brasil e também, se a gente for buscar dados sobre a população carcerária, sobre as pessoas mortas pela polícia, a maior parte dessas pessoas são pretas. Ou seja, ah, esses dados evidenciam que existe, sim, racismo no Brasil. Existe um sistema que exclui a população preta no Brasil de grande parte dos serviços que deveriam ser oferecidos pelo governo para todos. E nós temos, sim, na nossa cultura, no cotidiano, nas relações econômicas, na forma como as pessoas se relacionam no dia a dia, um preconceito, um estereótipo negativo construído em cima das pessoas pretas. Ou seja, por mais que exista, sim, uma desigualdade econômica, como o nosso vice-presidente vai falar, ela não é a única exclusão que nós temos no Brasil. Para um preto pobre e para um branco pobre, há também a barreira do racismo, que vai impedir, que vai dificultar ainda mais a vida de boa parte da nossa população. Recorrendo a esses discursos de José do Patrocínio e Joaquim Nabuco, eu quero demonstrar não só que a escravidão ainda tem as suas marcas na nossa sociedade, mas eu quero mostrar também o quanto o Brasil pode evoluir a partir do momento que ele realmente tiver políticas igualitárias, políticas de inclusão para todos. Começando então pelo nosso senhor José do Patrocínio. Então, José do Patrocínio, ele foi um jornalista, ele teve a sua formação primária, básica, no interior do Rio de Janeiro. Depois, com muito esforço, ele consegue entrar para o curso de farmácia, se forma, e ao longo do tempo que ele está praticando a sua profissão, ele começa a se envolver também com questões políticas. Em 1877, então, ele começa a escrever para o jornal abolicionista da época, o jornal Gazeta de Notícias, e a partir dali ele vai escrever vários discursos, vários artigos, várias críticas a políticos e ao governo, no sentido de lutar contra a escravidão no Brasil, no sentido de defender a abolição. Eu começo com um trecho de um texto publicado pelo José do Patrocínio em 1881, nesse jornal abolicionista, Gazeta de Notícias. O governo sabe perfeitamente que é um perigo assentar a ordem sobre a desgraça de mais de 1 milhão de pessoas. O coração dos oprimidos bate sempre com extraordinária violência e, por mais peritos que sejam os operários do governo, eles não conseguirão assentar solidamente alicerces em um terreno sujeito a contínuos estremecimentos. Então, aqui se traz não só a questão da opressão em relação a essas pessoas que são excluídas, mas os efeitos de tudo isso. É impossível que um país possa se organizar excluindo metade da sua população. E essa opressão continua, como nós vimos nos dados apresentados pelo IBGE. A exclusão continua, a perseguição e o estereótipo negativo sobre a população preta continua, mesmo depois da escravidão. Como excluir metade da população e esperar que nós tenhamos uma economia ativa? Como esperar que nós tenhamos pessoas capazes de fazer um país voltado para a tecnologia, um país que se desenvolva econômica, social e politicamente? Esse segundo texto do José do Patrocínio eu encaro mais numa posição de esperança. Então, vamos acompanhar o trecho desse texto publicado pelo José do Patrocínio em 1885. Pela marcha do debate parlamentar dos projetos, o escravo soube que a sociedade em que vive se governa não pelo que mandam o direito, a moral e a religião,
mas pela contagem dos votos, pela força do número parlamentar. E na sequência ele faz uma projeção, uma profecia que eu espero que em algum momento aconteça. E o escravo amanhã vai, por sua vez, contar-se, e, logo que ele vir que a soma dos desgraçados da sua condição é maior que daqueles que a exploram, ele se esquecerá também desse direito, que para ele nunca existiu, dessa moral que os senhores violavam para violentá-lo, dessa religião que não lhe serviu nunca senão para registrar na escravidão a sua descendência. Vai chegar um momento em que essas pessoas que continuam sendo excluídas da nossa sociedade perceberão que são a maioria. Perceberão que elas têm força e que esse discurso colocado pelo governo, que esse discurso colocado pelos seus opressores, nada mais é do que um disfarce, uma falsa moral, um falso direito e uma falsa religião que são utilizadas para esconder a opressão. É a partir do momento que esses oprimidos conseguirem se ver como a maioria, como um grupo social que tem poder em si mesmo, eles irão superar essas falsidades para colocar um sistema realmente igualitário. Outro abolicionista que eu trago aqui é Joaquim Nabuco. Ele tem um histórico bem diferente do José do Patrocínio. Ele era branco, ele nasceu em Recife, ele era filho de um político extremamente importante na época, o senador José Nabuco. Ele cresceu em um engenho da família. Com o tempo, ele se forma primeiro em letras e depois em direito, começa a estudar, começa a receber uma grande influência, principalmente de discursos abolicionistas construídos, tecidos na Europa, em especial na Inglaterra, e a partir daí ele começa a desenvolver a sua formação intelectual e política voltada para entender, primeiramente, a história da escravidão e, posteriormente, a desenvolver um discurso com o objetivo de criticar e acabar com a escravidão no Brasil. Tanto as várias obras que ele escreve, eu destaco aqui principalmente o livro O Abolicionismo, em que ele faz um longo discurso com várias questões, várias análises sociais e econômicas do Brasil para defender a abolição, e o livro A Escravidão, em que ele desenvolve uma linha histórica sobre a escravidão no Brasil, relacionando com outros sistemas escravistas na história da humanidade. E essas obras trazem como semelhança entre elas a questão da necessidade que o Brasil teria, segundo Joaquim Nabuco, de acabar definitivamente com a escravidão. O que o Nabucco coloca nas suas obras e mesmo nos seus discursos como político, quando ele assume como deputado pela primeira vez em 1879, é que o Brasil só poderia avançar, só poderia se transformar num país desenvolvido a partir do momento não só que ele terminasse com a escravidão, mas que ele superasse as desigualdades construídas por esses séculos de crueldade. Vamos acompanhar aqui um trecho de um desses discursos tecidos pelo autor no seu livro O Abolicionismo. É um trecho um pouco longo, mas no qual ele consegue tecer não só várias análises sobre a condição do Brasil naquele momento, no final do Segundo Reinado, nesses momentos finais do Império no Brasil, mas ele consegue pensar também a partir de uma perspectiva política extremamente aguçada, muito inteligente, o que o Brasil precisaria fazer depois de terminar com a escravidão. Essa obra de reparação, vergonha ou arrependimento, como a queiram chamar, da emancipação dos atuais escravos e seus filhos é apenas a tarefa imediata do abolicionismo. Ou seja, a necessidade imediata para o Brasil seria terminar com a escravidão. Independente de como queiram chamar. Se querem dizer que é culpa, querem dizer que é arrependimento, querem se colocar como envergonhados em relação a isso que aconteceu, não interessa. O que importa é que
Seria responsabilidade do governo e da sociedade brasileira naquele momento que a escravidão terminasse. Além dessa, há outra maior, a do futuro, ou seja, uma tarefa para o futuro. A de apagar todos os efeitos de um regime que, há 3 séculos, é uma escola de desmoralização e inércia, de servilismo e irresponsabilidade para a casta dos senhores. Ou seja, aqui ele está colocando que o Brasil estaria passando por um processo de desmoralização, ele estaria parado num sentido que o Joaquim Nabuco concebia de evolução histórica, ele estaria numa inércia nesse sentido, porque o país continuava excluindo grande parte da sua população. Para ele, essa exclusão provocada pela escravidão trouxe uma série de problemas para o Brasil das mais variadas ordens. E seria fundamental que o país investisse todos os seus esforços não só para acabar com a escravidão, mas para superar esses males, para superar essas marcas, essas chagas que ficaram no nosso país. Depois ele segue. Enquanto a nação não tiver consciência de que lhe é indispensável adaptar à liberdade cada um dos aparelhos do seu organismo de que a escravidão se apropriou, a obra desta irá por diante, mesmo quando não haja mais escravos. Bom, não basta terminar com a escravidão. Mesmo que nós não tenhamos mais escravos, enquanto nós não colocarmos a liberdade plena, não trouxermos todas as pessoas do Brasil para essa liberdade, para essa inserção nos serviços públicos, para a inserção em tudo que a sociedade tem para oferecer, nós vamos continuar sendo um país que não vai conseguir se desenvolver. Nós continuaremos sendo um país inerte, continuaremos sendo um país que esconde as suas vergonhas, que exclui metade da população e finge que isso não acontece. Então, de certa forma, tanto José do Patrocínio quanto Joaquim Nabuco trazem profecias para um período posterior àquilo pelo qual eles tanto lutavam. Um período após a escravidão. Um período que para eles era formado por grandes sonhos, grandes expectativas para o futuro do país, mas, como nós estamos vendo até hoje, esse país ainda não aprendeu a inserir todas as pessoas nessa liberdade. Porque não podemos pensar que alguém que é excluído, alguém que é toda hora visto como uma ameaça na sociedade e mesmo pelo governo, pode se considerar livre. Independente de estarmos no mês da consciência negra, é importante sempre nós entendermos que a inclusão, que a liberdade para todos é a chave para que todos, para que o país inteiro consiga se desenvolver. Bom, eu espero ter ajudado vocês, nem que seja a refletir um pouco sobre essa situação, que vocês consigam ter mais embasamento para formarem as suas próprias posições diante dessa situação crítica do nosso país. Nos vemos nos próximos vídeos. Bons estudos. Abraço.